Para melhor experiência, coloquem seus fones de ouvido, fechem seus olhos e abram sua mente. Desde sua fundação em 2006, a organização Wikileaks contribuiu para revelar algumas das atividades mais sombrias levadas a cabo pelas mais altas instâncias do poder político em diversos países. Em 11 de abril de 2019, o fundador do Wikileaks, Julian Assange, foi preso. E com isso, uma série de informações foram vazadas. Documentos verdadeiros e assinados, relatórios e pesquisas. Não só do Brasil, mas de todo o mundo. E hoje revelaremos para vocês não esquecerem alguns documentos e informações vazados do Wikileaks. Que o FBI não bloqueie o episódio de hoje e não bata na minha porta no dia seguinte. Amém. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Teorias do Universo. A polêmica do Wikileaks percorreu o mundo todo por muitos meses e até hoje é assunto entre o povo. Isso porque os documentos vazados são simplesmente espantosos. Desde algo simples até algo mais bizarro e até mesmo algo grave e mundial. Vamos começar falando de um dos maiores gênios que pisaram na Terra, Steve Jobs, o fundador, presidente e diretor da Apple, que faleceu em 2011, aparentemente de câncer no pâncreas. Mas as informações do Wikileaks se dizem diferentes. O relatório dos exames oficiais e do atestado de óbito de Jobs mostrou que a verdadeira causa de sua morte foi de AIDS e não câncer como haviam dito. Outra pessoa exposta foi ninguém menos que Hillary Clinton. Mais de 30 mil e-mails recebidos e enviados por Hillary em seu servidor privado quando desempenhava o cargo de secretária do Estado. Entre os vazamentos se encontraram 30 mil e-mails do Comitê Nacional Democrata, que revelaram assuntos tão diversos como as manobras de vários membros do partido ou o fornecimento de armas para os extremistas da Síria, entre muitos outros. Além de que expôs uma grande quantidade de informações confidenciais da cúpula do Partido Democrata, que incluía estratégias de campanha, transcrições completas de discursos e algumas disputas internas dentro do partido. Documentos de um centro de detenção de Guantánamo também foi vazado. Nele, quase 800 documentos secretos do Pentágono que revelavam que o governo dos Estados Unidos utilizou o centro de detenção de forma ilegal para obter informações de seus presos, muitos dos quais não tinham qualquer vínculo com o terrorismo. Foram 4.759 páginas datadas entre 2002 e 2009, assinadas pelos mais altos comandos da Força Conjunta, da base e dirigidas ao Comando do Sul do Departamento de Defesa em Miami. Entre eles havia dossiês confidenciais, entrevistas e memoriais internos que refletiam, por exemplo, o frágil estado mental de alguns presos, como de uma criança de 14 anos ou de um idoso de 89 anos. Os Estados Unidos chegaram a admitir nesses relatórios que 83 dos 779 reclusos não ofereciam nenhum risco para a segurança da nação. E quanto aos outros 77, reconheceu que é improvável que fossem uma ameaça a seu país ou para algum dos seus aliados. O próprio exército norte-americano estimou que aproximadamente 20% dos presos foram levados para a prisão de forma arbitrária. No dia 5 de abril de 2010, a organização comandada por Assange vazou um arrepiante vídeo que mostra um grupo de civis sendo atacados com potentes armas de fogo, a partir de um helicóptero AH-64, no dia 18 de julho de 2007. Os soldados a bordo da aeronave, cujas conversas
muitas vezes joviais, se escutam na gravação vazada. Atiraram contra um grupo de iraquianos, matando 12 deles, entre os quais se encontravam 2 colaboradores da agência de notícias Reuters. Há alguns anos, um caminhão da Coca-Cola atropelou 19 crianças, que estavam vindo de uma igreja da Tanzânia, causando a morte de 10 delas. E nada foi à mídia para não manchar a marca mais famosa de refrigerante do mundo. Relatórios ainda dizem que a própria marca pagou as testemunhas que haviam para não divulgar as informações. Você já ouviu falar do Year Zero? Ou, traduzindo, do Ano Zero? Ele é um programa secreto de espionagem cibernética da CIA, a agência de inteligência dos Estados Unidos. De acordo com o site, estão expostos os sistemas de espionagem cibernética, softwares maliciosos e outras armas digitais utilizadas pela agência para acessar computadores, celulares e TVs inteligentes. O alcance é praticamente global. Além do centro de inteligência em Virgínia, a CIA usa o consulado dos Estados Unidos em Frankfurt para orquestrar ataques em regiões da Europa, Oriente Médio e África. Além disso, as técnicas usadas pela CIA permitem que a agência invada smartphones e colete mensagens e áudios de aplicativos, como WhatsApp e Telegram, antes que a criptografia seja aplicada. Os documentos foram obtidos por uma pessoa que aproveitou o fato de a CIA ter perdido o controle sobre as ferramentas usadas para espionagem. A agência utiliza vírus, cavalos de Troia, softwares que exploram vulnerabilidades e recursos semelhantes para esse fim. Quem tem acesso a esse arsenal consegue enxergar com os olhos da CIA, vamos assim dizer. Foi assim que esse invasor, obviamente não identificado, teve acesso aos registros da agência. Uma lista com 155 crimes cometidos pela Blackwater e que foram ocultados pelos Estados Unidos em 2009. Entre esses crimes existem execuções de crianças de 9 anos. A Blackwater, hoje conhecida como Academy, é um grupo militar privado nos Estados Unidos que possui algumas atividades militares e presença em vários crimes de guerra. Alguns outros vazamentos que vocês podem pesquisar depois são imagens de bombas nucleares na África do Sul. Provavelmente o país mente sobre toda a frota militar e viola pactos nucleares internacionais. Planos de ataques nucleares em países da Ásia, localização de bases e raio de destruição nuclear, e que contém imagens de armamentos preparados. Em dezembro de 95, ocorreu um vazamento de sódio em um reator nuclear de uma usina em Monju, no Japão. Segundo os 3 vídeos encontrados no Wikileaks, isso teria sido ocultado do público. Os vídeos mostram homens com trajes caminhando dentro da usina e observando. Além de uma breve descrição no início que está em inglês, o resto do que aparece no vídeo está em japonês. Sendo assim, eu não consigo falar mais informações sobre o que é falado nas filmagens para vocês. É possível encontrar um dos vídeos no YouTube, bem como algumas informações sobre o ocorrido. Vários documentos culpando o governo e a polícia do Quênia pelo sumiço e morte de mais de 500 pessoas em 2007 e 2008. Os arquivos são extremamente grandes, mas o mais importante é esse primeiro, onde contém as vítimas e a suposta culpa do governo. Um dos maiores casos sem solução até então era da menina Madeleine McCann, na qual os culpados não haviam sido identificados, até o Wikileaks divulgar documentos da polícia de Portugal assinados e com relatórios que indica que a menina foi morta pelos próprios pais, provavelmente com uma overdose de remédios. O manual de sobrevivência de espiões na Coreia do Norte e literalmente tudo sobre o poderio militar e táticas deles. O manual de passo a passo de como construir uma bomba atômica. Os Estados Unidos sabiam da localização do Osama Bin Laden desde 2004. Michael Jackson e seus 10 anos de investigação do FBI. Conclusão: inocente. Obama já sabia da sua vitória 4 anos antes das eleições.
estudantes brasileiros querendo se alistar em facções colombianas. Ritual de aceitação da Alpha Kappa Alpha, uma irmandade feita por mulheres afro-americanas. Um arquivo meio depoimento de uma morte misteriosa de uma mulher chamada Lisa McPherson. O governo britânico tentou ocultar casos de racismo contra brancos e estupros, homicídios causados por imigrantes. E muito mais. O mais interessante é que ninguém tem falado, e que me parece até estranho, o Wikileaks apenas divulgar sobre a CIA e nada sobre o serviço secreto russo, alemão ou inglês. Até mesmo vazar documentos sobre a espionagem chinesa. Muito seletivo esse Wikileaks, na minha opinião. Todas essas grandes economias têm feito a mesma coisa. Até mais do que a CIA, mas raramente citadas. Gente. Muita polêmica. E ainda existem muitos segredos de nós. O que mais vocês esperam encontrar por aí? Nós vamos ficando por aqui. Talvez para sempre. Invasão, invasão, invasão! E eu pergunto para vocês: qual a sua maior teoria do universo? Parado, vou pra cima, ninguém se mexe! Mão na parede, vira pra lá!